Estamos de volta e o Jornal Brasil Central segue com as sabatinas com os candidatos a vice-prefeito aqui de Goiânia. Todos os 7 candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio. Hoje, a ser sabatinada é Luciana Amorim, do partido Unidade Popular. Ela que é vice na chapa do candidato Professor Pantaleão, também do Unidade Popular. A candidata terá 30 minutos para ser sabatinada, sendo que 1,5 minuto será destinado às considerações finais e esse tempo passa a valer a partir de agora. Bom dia, candidata, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, Danusa, obrigada pelo espaço. A gente tem muito pouco espaço, né? A Unidade Popular tem muito pouco espaço para falar na mídia, então a gente procura aproveitar esses espaços, né, que são concedidos para a gente. Nós, como vocês devem saber, já sabem, a gente não participa dos debates políticos, não somos chamados, apesar de não ter nenhuma proibição, mas as televisões não abrem esse espaço para a gente participar. E a gente se sente muito agradecido de estar sendo convidado para participar e apresentar nossas ideias aqui. Obrigada. Vamos lá então? Conta para o pessoal de casa, para os eleitores, quem é Luciana Amorim? Bom, Luciana Amorim é mulher nascida em Anápolis, tenho 52 anos, nasci em 1972. Fui uma estudante de Direito, fiz minha faculdade de Direito em Anápolis. Hoje eu sou servidora pública, já tenho 20 anos, esse ano está fazendo 20 anos que eu sou servidora pública. E eu entrei na Unidade Popular, ingressei na Unidade Popular em 2020, sou militante da Unidade Popular e dos movimentos de base que a compõem. Faço parte também do movimento de Mulheres Olga Benário, do movimento de luta de classes. E conta pra gente, qual a ligação da senhora com Goiânia? Bom, a minha ligação, primeiro eu sou goiana, né? Sou de Anápolis, mas eu sou goiana. Eu gosto muito daqui da cidade. Na época do período da pandemia, eu vim morar aqui porque eu estava morando em Cuiabá, no Mato Grosso. E quando teve o problema da pandemia, eu voltei para cá, que é meu estado, né, de origem, onde eu tenho minha família. E aqui é a cidade que eu adotei para mim, que eu espero ficar aqui para o restante da minha vida. É uma cidade que eu gosto muito, é um povo que eu gosto muito e eu me sinto em casa aqui, eu me sinto em casa. É a primeira vez que a senhora se candidata a algum cargo político? Como é a sua história na vida política? Não, é a segunda vez já que eu participo. Eu já participei nas últimas eleições, eu fui vice também, candidata a vice do professor Pantaleão para governador. E essa agora é a segunda vez, estou como candidata a vice para a prefeitura. A chapa, ela é composta por 2 candidatos aí do mesmo partido. É uma chapa que não possui coligação aí com outros partidos. Por quê? É uma escolha? Como que foi decidida essa questão? Olha, isso aí é uma boa pergunta. O nosso programa, o que a gente defende é diametralmente oposto aos outros programas. Né? A gente é um partido popular formado não sei se você sabe, a gente construiu o partido em 2015. Ele veio construído por movimentos da classe trabalhadora, são movimentos que estão aí lutando, né? São 4 movimentos que formam a Unidade Popular. O movimento Luta de Classes, o movimento Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o movimento de Mulheres Olga Benário e o movimento Correnteza, que é o movimento das universidades. Então, esses movimentos se uniram e construíram a Unidade Popular. E foi no ano de 2019 que foi muito difícil construir, que estava naquele período já difícil de legalizar um partido. Nós conseguimos registrar o partido e esse registro, ele nasceu do povo. E é um programa que a gente tem para o povo. É um partido que nasceu aqui em Goiás ou não? Ele foi também registrado aqui. A gente precisava de obter, se não me engano, 400 mil assinaturas.
A gente conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas para registrar o partido. Então, a gente é um partido que ele é formado pela classe trabalhadora, ele é construído pela classe trabalhadora, ele tem por objetivo organizar a classe trabalhadora e o objetivo também é reverter isso para a classe trabalhadora, trazer progresso, trazer desenvolvimento para a classe trabalhadora que está sofrendo aí todo dia. Então, ele é diametralmente oposto aos outros. Por que a senhora quer ser vice-prefeita aqui de Goiânia? Eu acho que a gente tem uma missão. Eu me vejo assim, eu tenho uma missão como uma pessoa que eu tenho consciência do meu papel, que eu tenho consciência do papel de trabalhadora, a que classe eu pertenço. A gente tem uma missão de construir um futuro, né, melhor para o nosso povo, participar da construção para as futuras gerações que vêm aí. E a gente se entende, né, nesse papel que a gente tem aí a obrigação de construir alguma coisa melhor. E como que a senhora avalia essa parceria aí nessa candidatura com o professor Pantaleão, como a senhora disse, já pela segunda vez, né? Sim, eu acho maravilhoso. O professor Pantaleão é uma pessoa incrível, ele tem uma cabeça maravilhosa. Eu fico assim encabulada de ver como que hoje ele ainda consegue, né, depois de tantos anos de luta, passou a vida inteira lutando. Ele é um ícone que lutou contra a ditadura militar e está aí, continua com a mesma defesa, né? Tem o que ele defende, ele não sai daquilo. É um compromisso de vida dele. Eu acho ele maravilhoso, eu fico muito satisfeita, me sinto muito orgulhosa de estar aí compartilhando, né, a luta com ele. A Unidade Popular, o partido, ele é um partido socialista, né? Como que vocês avaliam a abertura para um partido socialista numa sociedade capitalista que a gente vive, principalmente aqui, vamos trazer para a nossa realidade, para Goiânia? Sim. Isso é uma boa pergunta. Eu acho o seguinte, o capitalismo hoje ele não tem mais nada para oferecer. Ele não oferece alternativa para a classe trabalhadora, ele não oferece mais nada para a classe trabalhadora. O que a gente tem hoje aqui em Goiás, aqui em Goiânia, no Brasil, a classe trabalhadora está sendo oprimida. Né? A gente, nos bairros, nas vilas aí, a gente está sendo oprimido. E não está sobrando nada para o pobre. O pobre está vivendo com migalhas. E a gente acha que não, a gente tem direito de participar. A gente quer participar, como diz o nosso presidente da Unidade Popular, a gente não quer participar só receber migalhas, não. A gente quer participar do banquete. Existe aí uma riqueza que é construída pela classe trabalhadora. São os trabalhadores que acordam às 5 horas da manhã e que vão à luta e que chegam tarde em casa e que muita gente fala assim, não está trabalhando, não tem ambição. Nossa, ele está trabalhando, trabalha a vida inteira e não consegue adquirir a sua casa. Isso é um absurdo. A gente não pode compactuar com isso. A gente luta para que esses trabalhadores venham, se unam a nós, vamos organizar essa classe trabalhadora para a gente lutar pelos direitos da classe trabalhadora. O socialismo, ele é o único que vai oferecer essa alternativa para o trabalhador. Se a gente fala que vamos distribuir melhor as rendas, se a gente fala que vamos construir uma sociedade mais justa, não vai ser dentro do capitalismo. O capitalismo não vai oferecer isso. Quem vai oferecer isso é o socialismo. E é assim que nós vamos construir. É dessa forma que a gente pode explicar para quem está em casa o que é o socialismo e de que maneira o socialismo pode mudar a vida da pessoa? Porque tem muita gente que não entende a diferença do capitalismo e o socialismo. Isso é importante, porque muito se prega que não, o socialismo vai lá, vai tomar sua casa, vai tomar seu carro. Não, não é isso, gente. O socialismo é um sistema político, econômico e que oferece alternativa para o povo. É um sistema político econômico que está preocupado com o bem-estar social, com o bem-estar de toda a sociedade, não só de uma casta que fica privilegiada, recebendo quase toda a parcela da riqueza é recebida por essa casta. Então, assim, não precisa ter medo, nós estamos aqui para construir uma Goiânia de fato popular,
juntamente com a classe trabalhadora. A gente precisa que a classe trabalhadora venha, participe dos nossos movimentos, participe do nosso partido para construir uma Goiânia de fato popular. Nas eleições para governador, né, a votação não foi muito expressiva do Unidade Popular. Quais as expectativas agora para a votação para prefeito? Como dividir, utilizar esse período de campanha para ter uma maior ascensão aí nas intenções de votos e conseguir uma votação expressiva lá em outubro? Olha, a gente não tem, a gente sabe os limites que a gente tem dentro dessa política burguesa, que é uma política que é construída pela burguesia para manter o status quo. Né? A gente sabe disso, tanto é que a gente não recebe, o valor que a gente recebe do fundo eleitoral é mínimo, né? Porque por conta da cláusula de barreira, a gente recebe muito pouco, a gente não tem tanta participação nos programas. Então, a gente sabe que é difícil isso, a gente sabe que o nosso alcance ele é muito difícil, a gente chegar e alcançar toda a Goiânia. Então, a gente sabe que a gente tem a expectativa, né, de receber, lógico, votação, mas a gente sabe que é muito complicado. Então, aqui, esse momento, não é só um momento eleitoral, é um momento também de mostrar a nossa linha política, de chamar o povo para participar do nosso partido, de conhecer nosso programa e de vir se unir a nós. Traga sua revolta para nós, você que está contra esse sistema, ou você que não concorda mais com as coisas que estão sendo feitas, que está lutando de sol a sol, vem fazer parte do nosso partido, venha se organizar com a gente. Na visão da senhora, qual o principal problema que Goiânia enfrenta? Olha, o problema maior que Goiânia enfrenta não é um problema de gestão, é um problema político, é um problema ideológico. Esse sistema que vige aqui em Goiânia é um problema sistêmico. Que entra governo, entra prefeito, sai prefeito e continua a mesma coisa. Promete mundos e fundos, porque está faltando escola, porque está faltando isso. Não vai resolver se a gente continuar batendo nessa tecla. A gente tem que mudar, a gente tem que superar o capitalismo e implantar o socialismo, porque só assim nós vamos conseguir realmente mudar, alterar a nossa realidade. Vocês da classe da educação representam também a educação. A gente sabe que a prefeitura é responsável pela educação infantil. No início desse ano, a Prefeitura de Goiânia enfrentou aí uma greve com os profissionais administrativos da educação. Foram mais de 20 dias aí sem atendimento à população, às famílias afetadas, às crianças afetadas. O sindicato aceitou umas condições da Prefeitura, mas a reivindicação de plano de carreira, que era a principal reivindicação, não foi aceita esse ano, não teve um acordo e eles já sinalizaram aí uma possível greve para o ano que vem. Então, quem for eleito deve enfrentar esse problema aí já nos primeiros dias aí de mandato, né? Como que vocês avaliam essa questão da educação aqui em Goiânia e como atender as reivindicações aí dos servidores públicos, né? Não só dos administrativos da educação, mas dos servidores públicos em geral, e ainda manter as contas da prefeitura em dia. Como que seria esse equilíbrio aí? Olha, essa pergunta é muito boa. A questão é a seguinte, eu sou do movimento popular, a minha origem é essa, do movimento popular, então eu defendo com veemência, a gente defende os movimentos grevistas, a gente acha, se eu estiver fora da prefeitura, eu estou lá no movimento grevista, participando desse movimento grevista, porque é um instrumento que a classe trabalhadora possui para ir atrás das justas reivindicações. A gente está vendo aí, como servidora pública, eu defendo a classe dos servidores públicos. É um serviço que a sociedade, grande parte da sociedade faz um descaso, mas é um serviço que está sendo prestado para a sociedade, que é de suma importância. O que acontece é que os governos não investem em seleções, em concursos públicos, para de investir na estrutura e precariza totalmente o serviço público. A gente está vendo a situação das escolas, como é que está.
Os CMEs, tem muitos que começaram a ser feitos e foram paralisados. Isso é um total descaso com dinheiro público. Como que está isso nos CMEs, nas unidades de saúde básica? Então, sem concurso público, sem investimento, não é possível ter uma melhora. Sem investimento público e sem investimento contínuo, né? Não tem uma melhora. A situação de Goiânia da educação, da crise aí na educação que se enfrentou no começo do ano, deve perdurar aí para o começo do ano que vem, não é única da educação. Ela se alastra aí para outros segmentos. O SAMU, por exemplo, se você precisar hoje do SAMU e acionar uma ambulância, se você estiver morrendo, pode ser que o pior aconteça, porque uma ambulância não chega ali para te socorrer. Quais as propostas para melhorar a saúde do povo, visto que é essa hora em que as pessoas estão mais fragilizadas, estão ali precisando de um atendimento, às vezes tem um filho ali que está precisando de um médico, não tem acesso a um pediatra. Quais as propostas da Unidade Popular para isso? Olha, primeiro, realmente, a saúde pública, assim como a educação, está uma catástrofe. Quem precisa de um tratamento num posto no bairro sabe disso. Da unidade de saúde básica sabe disso. A gente precisa, todo um sistema que precisa ser analisado. É a estrutura das unidades básicas, muitas foram iniciadas, dezenas foram iniciadas, foram paralisadas, enquanto paralisadas. Nós temos que retomar, né, essa construção dessas, terminar. E é importante que o trabalhador ele tenha acesso à saúde próximo da sua casa, porque ele está doente, fragilizado, como você disse, e ele às vezes tem que andar quilômetros em outro bairro e se deslocar até o centro da cidade. Chega lá, não tem também o médico para atender. Precisa ter concurso público, precisa ter investimento na saúde. O que a gente vê hoje em dia é que o serviço ele está sendo precarizado, sem investimento, sem concurso público, né? Não tem nenhum investimento. E aí ele precariza tanto, aí todo mundo começa a falar, tá horrível, tá horrível, tá horrível. A solução é, então, privatizar. Não, esse é um patrimônio público. Nós não podemos privatizar. É um serviço básico necessário. A gente não pode passar isso para iniciativa privada. A gente tem que cuidar desse nosso patrimônio. Então, o partido é contra a privatização? Totalmente contra a privatização. Eu, como servidora pública, como eu te disse, eu sou totalmente contra a privatização. E porque ele é um patrimônio do povo. Uma empresa pública, ela foi construída com o suor do povo trabalhador. Ela não pertence ao partido A ou ao partido B. Ela pertence ao povo. E esse patrimônio público, ele é dilapidado, e aí vem se falando em corrupção e tudo mais, para depois ser vendido a preço de banana. Mas tem alguém interessado, né? Faz um descaso total, mas a pessoa lá de cima está interessada em comprar, está interessada em adquirir e depois cobrar caros taxas do povo trabalhador para aquele serviço. Então, eu sou totalmente contra. Nós, da Unidade Popular, né? Não só eu, nós todos da Unidade Popular somos totalmente contra. Nós recebemos o plano de governo do professor Pantaleão, você que está ligando a televisão agora, está aqui comigo Luciana Amorim, ela que é vice-candidata a prefeita de Goiânia na chapa do professor Pantaleão da Unidade Popular. Nós recebemos o plano de governo de vocês, existem aí várias propostas. Como que foi a elaboração desse plano de governo? Olha, isso aí é muito interessante, porque tudo o que a Unidade Popular, ela decide, tudo é discutido internamente com todos os seus membros, com todas as pessoas que integram os seus filiados, que participam, né, dos seus movimentos. E assim a gente chega àquele ponto que a gente, né, o que é melhor na área de saúde, o que é melhor na área da educação, o que vamos propor. Então passa por um intenso debate com toda a Unidade Popular, né, com todas as pessoas que integram a Unidade Popular. Uma das propostas é a criação do salário mínimo
goianiense. Foi até uma pergunta que a gente fez para o professor Pantaleão na sabatina aqui no Mundo em Sua Casa. Seria possível a criação de um salário mínimo aqui na cidade de Goiânia diferente do que é pago no restante do país? Claro que sim, é totalmente possível. Essa questão sempre fica pensando, sempre se fala, mas cadê o dinheiro? Mas a gente tem só esse dinheiro aqui, como que faz? Dinheiro existe, nós temos uma cidade riquíssima. Dinheiro existe. A questão é para quem? E a Unidade Popular, ela fala que devemos privilegiar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tudo produz, então a ela pertence também, é uma parte do dinheiro público. Esse dinheiro é dinheiro público. Então, a classe trabalhadora precisa ser privilegiada. Se a gente quer diminuir as desigualdades, se a gente está preocupado com isso, a gente tem que fazer uma redistribuição. E isso é possível, com certeza, a gente fazer isso. O que a gente vê é que não há interesse da grande burguesia em dar aumento, porque interessa que a classe trabalhadora esteja precarizada, porque ela está lutando por um salário de fome, ela está lutando para conquistar um salário de fome, porque isso interessa só para os grandes, mas os pequenos não. Mas a gente, junto com a população, a gente vai conseguir implantar um salário melhor, até porque a Diese já, em pesquisa, já verificou que o salário mínimo deveria ser entre 5 e 6 mil reais. Na última pesquisa, se não me engano, era 5 mil e pouco. E é um salário de fome. A gente vive um salário de fome, que com certeza R$ 1.400 não é suficiente para a gente manter o aluguel, comida, alimento. Não é suficiente, transporte. Como que seria o relacionamento? A gente sabe que o prefeito não governa sozinho, ele precisa ali passar por toda a questão dos trâmites ali na Câmara dos Vereadores, né? Como que seria esse relacionamento do Unidade Popular, que é um partido que tem uma visão diferente, que precisaria ali da anuência dos outros vereadores de outros partidos? É por isso mesmo que a gente chama, conclama todos a participarem, porque se a gente estiver unido com a classe trabalhadora, tudo é possível de ser feito. A classe trabalhadora, a ela pertence o seu futuro. Então, unido com a classe trabalhadora, é impossível a gente não conseguir fazer as coisas. Se a gente estiver junto com os trabalhadores, a gente vai conseguir implantar as coisas que a gente quer fazer. Dessa forma, os vereadores não ficariam contra os trabalhadores? Vocês acham que isso traria mais força para a reivindicação de pautas? Não tem por que ser contra, né? A gente está aí, muitos estão pregando, vamos implantar escolas, vamos implantar creches, vamos melhorar a vida do povo. Contra a classe trabalhadora, não. Vou reformular a minha frase. Contra algumas pautas aí, né? Sim. Defendidas para a classe trabalhadora e que muitas vezes não são atendidas aí pelo poder público. Não são. Com certeza vai ter gente chiando, chorando e falando, não, calma lá. Né? São os grandes, aqueles que são mantidos, que são financiados, né, por grandes empresários, pelos grandes do agronegócio aí, com certeza vão chiar. Mas é o que eu falo, se a gente estiver unido com a classe trabalhadora, a gente sabe que a gente está no bom caminho. Outro ponto também do plano de governo de vocês é a respeito da Secretaria de Segurança Pública, uma Secretaria Municipal de Segurança, a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança. Mas, ao mesmo tempo, no plano de governo fala de reestruturar a Guarda Civil Metropolitana, eliminar a utilização aí de armas, também extinguir a ROMU. Como que a senhora pode explicar a questão da segurança pública com essas reestruturações? A questão da segurança pública é que a gente fala bastante sobre a desmilitarização, porque todas as forças de segurança hoje, todas elas têm uma origem militarizada. Mesmo que ela não seja militarizada, mas hoje o intuito é esse, é repressivo. E essa repressão não significa segurança. Para o povo trabalhador, ela não é segurança. Porque
o povo trabalhador, ele está sofrendo lá nos seus bairros, ele está sendo castigado. Os jovens, eles são castigados. Então, ter mais armas, militarização, não tem o intuito de realmente proteger a mulher, né, de proteger a criança, não tem esse intuito. O intuito é simplesmente patrimonial, garantir a segurança patrimonial. Então, a gente entende que precisa ser criado realmente um espaço que seja de segurança para o povo. Seja de segurança para o povo. A mulher, ela chega lá, procura, por exemplo, uma pessoa da segurança pública, essa pessoa, às vezes fala, não, mas será que você foi estuprada mesmo? Será que não foi porque você gosta? É um descaso com a mulher. Então, ela precisa ter um espaço realmente que ela possa ir atrás, que ela vá se sentir segura. Os jovens precisam se sentir seguros. Não é através de armar mais a nossa polícia que a gente realmente vai trazer segurança pública. A gente está caminhando aí para o final da entrevista, ainda 4 minutos e 40. Já que a senhora falou de mulher, né, de mulheres, a senhora é candidata a mulher, entrevistei aqui também outras candidatas, existem outras mulheres. É a força da mulher na política, essa mudança que a gente vê de chapas mistas aí, de mais mulheres também? Olha, em termos, né, relativo isso, porque a gente vê realmente uma participação maior, mas tem muitos partidos que colocam para simplesmente ter uma cota, cumprir a cota que é o suficiente. Nem sempre essa mulher na política, ela vai representar de fato um progresso para as mulheres da classe trabalhadora, né? Muitas vezes elas estão lá, mas elas não estão fazendo a defesa da classe trabalhadora. Então é importante a gente separar isso, porque existe, né, um movimento liberal, né, aí que basta a gente ter uma representante lá. Não, não basta a gente ter uma representante. A gente precisa realmente ter nas nossas pautas um cuidado, de fato, com as mulheres trabalhadoras. E quais as propostas para as mulheres? Olha, a gente tem um movimento de mulheres, Olga Benário, por exemplo, que constrói casas, né, de referência para as mulheres. No período da pandemia, nós construímos muitas casas de referência no Brasil todo. São mais de 22 casas que a gente conseguiu construir na pandemia, com o nosso esforço, né, ocupando espaços que estavam abandonados há mais de 10 anos. E a gente encontra, apesar disso, muita dificuldade junto com o poder público, que não... que na verdade a primeira coisa que o poder público faz vamos expulsar essas mulheres daqui. Mas escuta, vocês não estão falando que estão a favor das mulheres? A hora que a gente consegue construir com o nosso esforço, com o nosso próprio financiamento, a gente consegue construir, vocês querem nos tirar daqui? Então, assim, a gente pensa em construir espaços para as mulheres, um espaço de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, principalmente as que mais necessitam. Rapidamente, porque tem 1 minuto e 30 que são para consideração final, queria que a senhora falasse de proposta para o trânsito da nossa capital, que está caótico. Está caótico mesmo, exatamente. Quem pega o ônibus 5 horas da manhã e que chega em casa 8 horas da noite, 9 horas da noite, está caótico. A gente precisa reforçar o caráter também público das empresas, que tem que ser público. A gente defende empresas públicas de transporte urbano, porque apesar de ser um transporte público, não é público não, é privado. E o trabalhador paga e paga caro. Esse também não está atendendo. E é um sistema ruim e o pior de tudo, porque ele, além do trabalhador pagar, ele paga de novo quando ele tem que... Porque o governo, a prefeitura, repassa milhões ainda para... como os prejuízos, Considerações, né? Finais, candidata. Nessa câmera, por favor. Eu quero aproveitar esse momento, agradecer quem me assistiu aqui, quem está acompanhando, agradecer também vocês por ter nos recebido, oferecido esse espaço.
Eu quero chamar vocês para conhecer a Unidade Popular, para vir se organizar com a gente, para conhecer nossos candidatos, votar nos nossos candidatos à Prefeitura, o professor Pantaleão e Luciana Morim, para a Prefeitura de Goiânia, número 80. Conhecer os nossos candidatos à vereança, que é a Letícia Scalabrini, número 80.000, e Arantes, número 80123. Eu quero que, além disso, além de vocês poderem votar na gente, muito mais do que isso, a gente espera que vocês, jovens, mulheres, trabalhadores, desempregados, venham conhecer a Unidade Popular, venham conhecer os nossos movimentos de base, vem fazer diferença, traga sua revolta e vem se organizar junto com a gente, que a gente vai conseguir implantar o socialismo, a gente vai conseguir ter um espaço melhor de vida na cidade. Eu tenho certeza disso, é possível, basta contar com a ajuda de todo mundo. E para finalizar, por uma Goiânia popular. Certo. Luciana Amorim, ela que é vice-candidata a prefeita de Goiânia, acompanha a chapa do professor Pantaleão, da Unidade Popular. Muito obrigada pela participação. Bom dia para você. Obrigada. Bom dia para você também.